Casos de dengue no Brasil mais do que dobraram no começo deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Kleber Rodrigues está acompanhando esses números e vai trazer para a gente esse cenário, né, Kleber, que acende sinal de alerta quando falamos de dengue. Conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia para você também. Uma excelente segunda-feira para quem acompanha a gente. Pois é, os números são alarmantes, viu? Divulgados pelo Ministério da Saúde. De acordo com esses dados que foram divulgados pela Saúde, pela pasta, né? Segundo o Ministério, já são mais de 34 mil notificações somente no estado de Minas Gerais, que lidera esse ranking de notificações da doença. Na sequência, São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Neste país soma mais de 120 mil casos de dengue, de acordo com esses dados que foram levantados. Isso representa um crescimento de 170% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso mostra o alerta em relação à doença. Bem, a gente infelizmente está com um problema aqui na nossa conexão com o Kleber Rodrigues. Ele trazia alguns números, eu vou detalhar para vocês esses números do Kleber. Quando a gente fala aqui de aumento de casos de dengue, houve um aumento de 170% dos casos registrados no Brasil nesse começo de ano. 120.874 casos da doença. Temos o país também registrando, só agora em 2024, 12 mortes suspeitas pela doença. A gente destaca aqui quais são as regiões que mais preocupam, os estados que mais preocupam. O maior número de casos registrados até agora em Minas Gerais, 34 mil notificações. Depois temos São Paulo, com mais de 20 mil casos notificados, Paraná, 16 mil e Distrito Federal, 15 mil. É sinal de alerta ligado, é preocupação, principalmente nesse período de chuvas com relação à dengue. E a gente vai falar sobre isso com o Pedro Duran. Porque, Pedro, também é um momento em que a gente traz para o debate a questão da vacina contra a doença. O Brasil passa a disponibilizar agora em fevereiro, no Sistema Único de Saúde, a vacina contra a doença, mas ainda numa quantidade muito pequena de doses e uma aplicação voltada para um público específico, crianças e jovens. É uma dose que é aplicada inicialmente depois de 4 meses a segunda dose. A gente está falando de uma expectativa de vacinar mais ou menos 3.200.000 pessoas neste ano no Brasil com essa vacina da dengue disponibilizada pelo SUS. Conversei ao longo do dia ontem com vários infectologistas sobre esse número bastante alarmante do aumento dos casos de dengue aqui no Brasil. Falei com o Esper Calais, com Ricardo Dias, Caio Rosenthal, Renato Kifuri. A opinião deles é muito semelhante. Em primeiro lugar, a vacina que chega no Brasil neste ano não vai reverter os números deste momento que a gente está vendo aumentarem significativamente. No curto prazo, não tem solução. E, de fato, a quantidade de doses, 3 milhões de pessoas, é muito pouco para a gente poder ter uma reversão desse panorama para o ano que vem. Então, a gente está falando de um efeito, a vacina, claro, tem que ser muito comemorada, porque pode ajudar muito a gente a enfrentar essa doença de uma vez por todas, mas ela só vai trazer os primeiros impactos nos números, provavelmente, a partir de 2026. Então, essa é a visão dos especialistas. Ainda assim, com a expectativa de uma ampliação dessas doses. O que aconteceu nos últimos meses que fez com que os casos de dengue explodissem no Brasil? Em primeiro lugar, a questão do calor e das chuvas. Há uma relação com a sazonalidade. Nessa época do ano, os casos de dengue acabam aumentando significativamente e também a circulação das pessoas nas ruas acaba fazendo com que esses números tenham um impacto bastante representativo. Alguns deles citam ainda a pandemia da Covid-19, que deixou muita gente dentro de casa e, portanto, diminuiu os números da doença. Então, agora, a gente começa a ver um reflexo no aumento dos números de casos de dengue, justamente por conta dessa maior flexibilização. Em saúde pública, nada é imediato. Tudo vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então, a gente percebe que esses números eles já trazem um pouco desse reflexo. E aí há uma grande expectativa por parte das autoridades públicas de saúde brasileiras em relação à vacina, mas é importantíssimo a gente entender que a vacina ela não vai substituir todas as outras medidas que são tomadas pelas pessoas no dia a dia
para evitar a dengue, né, Carol? Importantíssimo, né? Você evitar a proliferação do mosquito. Então, quando a gente vê aí, ó, água parada, é o grande risco que temos no momento. Justamente por conta dessa época de chuvas, a gente vê água parada em vários locais e aí está um ambiente propício para a proliferação do mosquito. Essa é a preocupação também das autoridades no momento. É isso. O Renato Kfouri, por exemplo, diz assim, a vacina não tem condição nenhuma de mudar esse cenário nesse momento, né? Então, a gente percebe que há um movimento em que a dengue está se espalhando, não é só no Brasil, há casos na Europa, nos Estados Unidos, que a gente percebe que a doença está ganhando mais corpo no mundo todo. Então, esse não é um problema brasileiro, é um problema mundial, né, Carol? E entender que agora você tem essa campanha por parte do governo federal, mas também algumas prefeituras tomando também a frente nessa campanha de vacinação. Recentemente divulgamos aqui, salvo engano, Dourados, Mato Grosso do Sul, uma das cidades que registra o maior índice de casos da doença, fazendo já essa campanha de vacinação também para proteger a população. Tomara que a gente avance, né? Porque ainda estamos falando em mortes por conta dessa doença. Só em 2024, 12 pessoas que perderam a vida com suspeita de morte por conta da dengue. Eu acho que a mensagem aqui, Carol, é que tem que ser uma estratégia combinada. A vacina é boa, a vacina ajuda, mas a vacina não vai produzir um efeito agora. Ela vai produzir um efeito daqui a pelo menos 2 anos. Ela precisa estar combinada com estratégias do poder público de acabar com os criadores dos mosquitos, fazendo fumacê, fiscalizando os locais onde pode haver água acumulada, mas também uma participação do cidadão exercendo a sua cidadania para evitar que o mosquito se prolifere.